Olá, tudo bom? Eu sou a Beta. A gente é o Colo de Mãe, um projeto de acolhimento psicológico para parentalidade atípica. E o nosso podcast é um podcast de informação baseado em ciência, com convidados, com profissionais. E agora a gente está recebendo muitas pessoas especiais que são os autistas, né? Chegamos na parte boa do programa, que a gente falou muito de terapia, diagnóstico, família. E aí, um sonho nosso era trazer pessoas com um diagnóstico que possam falar do seu diagnóstico, né? Porque a gente fala muito de criança, mas o autista cresce, o autista casa, o autista tem filhos e não tem cura, então é uma condição para a vida toda, é uma forma de viver diferente, uma neurodiversidade. E tá tudo bem, e tá tudo normal. Eu acho que é o nosso novo normal, né? É. Então, hoje, com muito prazer, a Débora tá viajando, vou apresentar o programa sozinha. E a gente quer começar 2024 em grande estilo. Eu tinha convidado a Morgana, que é uma grande amiga minha, que foi diagnosticada há 1 ano, mais ou menos. E agora eu descobri que eu ganhei, né? Kinder Ovo. Comprei 1, ganhei 2. Bônus. E veio o Fabian, querido psicólogo. A Morgana é terapeuta ocupacional, foi terapeuta ocupacional do meu filho, maravilhosa. Obrigada. Sinto falta. Que bom. E o Fábio também foi diagnosticado, né? Isso. Adulto. Bem-vindos, sintam-se à vontade, o programa é de vocês, podem contar a história de vocês, fiquem bem à vontade, vai ser um bate-papo bem bom. E é um prazer ter vocês aqui. Obrigada por terem vindo lá de longe de Caxias até Porto Alegre. Todo mundo regulado com seus toys. Aqui, eu vou precisar, Que senão bom. eu ia começar a tirar as cascas da menina aqui. Ou Não, mas- catar a espinha na minha cabeça. Nossa. Eu, às vezes, fico... Sabe quando eu atendia telefone? Antigamente eu ficava desenhando a mesma casinha sempre. Aí um dia eu disse, não vou nem pesquisar o que essa casinha significa. No Que deve ter inconsciente, um né? fundo. Obrigada também pelo convite, é muito especial, até porque agora, né, que os autistas adultos, principalmente suporte 1, estão conseguindo falar mais, se mostrar mais e tal, mas é importante para divulgar, né, porque ainda a gente tem bastante dificuldades, né, na questão, não digo nem da nossa aceitação, é mais a aceitação das outras pessoas em relação a gente. Então, obrigada por abrir esse espaço também. O prazer é todo meu. Obrigado também, até porque, como a Morgana falou, a gente está vendo tantas situações acontecendo acerca do teste Porte 1, né? Falar um pouco sobre isso, não só sobre a questão profissional, mas sobre a nossa vivência, é importante para o pessoal entender que é autismo, né? Mesmo sendo suporte 1, é autismo, né? E as pessoas acham que é moda, não é moda, né? Na verdade, graças a Deus, a gente está se conhecendo mais, a gente conhece. Os médicos estão com mais conhecimento, sabendo diagnosticar de forma melhor, né? Sim, com certeza. E quando eu sempre falo que quando são crianças, também a pandemia ajudou os pais a verem um pouco mais o desenvolvimento do seu próprio filho, né? Quando se isolaram, não tinha mais como não ver certas coisas. Sim. Né? E a gente também acabou tendo alguns gatilhos, né? Porque essa coisa do isolamento, do ficar muito solitário, a gente não conseguia mais mascarar coisas que se mascarava mais facilmente, né? Porque todo autista adulto que eu converso, e eu tenho tido muitas amigas com diagnóstico agora na vida adulta, com 40 Tinha e me poucos comentado anos. aqui, tá começando. E algumas, inclusive, não contaram ainda para a família, não conseguiram contar para ninguém, porque essa questão da aceitação é difícil, né? Porque vem muito preconceito, vem esse papinho de agora é moda, todo mundo quer ter algum CID, né? Todo mundo é um pouco autista. E é uma fala tão desnecessária, né? Porque não tem ideia do Desrespeitosa, né? tamanho que é ser autista, né? Do tamanho que é esse suporte, né? Sim. O grau de suporte, o nível de suporte que a pessoa precisa é um suporte, né? Ela precisa de ajuda, porque a gente estava falando um pouquinho nos bastidores que quando a gente vê, às vezes, alguns autistas que são atores, que cantam, ou que fazem palestras, ou que falam bem em público, ou que, inclusive, socializam muito bem, né? Eles estão socializando bem ali, momentaneamente, né? Eu vejo pelo meu marido, né? Ele vai lá, faz palestras, ele fica uma semana dando treinamento, mas depois vem uma ressaca social enorme, né? Sim. Vem ali meses, às vezes, de se autorregular porque se preparou muito para aquele momento. Sim. E aí gastou toda
A energia. A energia que tinha naquele momento e depois tem uma ressaca, né? Parece muito uma bateria mesmo, assim. Tipo, realmente vai diminuindo assim. E aí, pra carregar de novo, não é colocar na tomada e em 1 hora em Podia ser, né? Facilitaria. Às vezes demora pra gente voltar a encher aquela bateria de novo, pra aí a gente conseguir fazer uma coisa grande. Algumas pessoas não recarregam, né? E algumas pessoas vai entrando em crises e looping sem tipo parar. como se chegasse a 15%, aí voltasse 5% de novo, daí, sabe? É uma coisa que não dá conta, assim, não dá volta. E o teu diagnóstico foi o primeiro, né? Sim, foi há uns 3 anos, eu acho. Mais ou menos, eu tinha 30, foi em 2020. Tu já era psicólogo? Sim, já era. Tá. Era E na psicólogo. faculdade tu via alguma coisa? Nossa, Não. Total. Aquilo, mas eu me enquadro aqui, eu me Nossa, a enquadro minha ali. dificuldade de socialização era absurda. Inclusive, quando eu estava começando a faculdade, que eu senti que eu comecei a melhorar um pouquinho, porque eu me encontrei com alguns grupos que meio que eram parecidos comigo, eram pessoas que vieram da mesma realidade que eu vim, que eu me formei na Universidade de Caxias do Sul por bolsa, né? Bolsa por baixa renda, essas coisas. E aí eu encontrei o pessoal dos bolsistas, que eu brinco, né? E aí eu consegui meio que me identificar com eles pela realidade próxima que a gente vivia. Mas mesmo assim, eu tinha muitas dificuldades para apresentar trabalho, já passei perrengue em apresentação de trabalho simples até mais complexos. Já foi bem complicado. E eu não sabia, na época eu não tinha entendimento sobre TEA, até porque na faculdade a gente quase não aprende sobre isso. Eu tive uma disciplina de 2 créditos. É muito pouco, né? É muito pouco. Muito pouco que Muito passa pouco. na faculdade. Tu vê, né? Uma faculdade de psicologia, que é Sim. quem vai tratar o autista depois, né? Exatamente. Eu fui aprender Mas em sobre terapia autismo ocupacional depois. também. Muito pouco. Mas eu acho que no modo geral, na faculdade, se fala pouco de autismo. Tipo, eu né? tive uma cadeira de desenvolvimento infantil e adolescente, eu acho. E aí teve uma aula que falou sobre, tipo, vários CIDs, assim. E aí eu lembro que foi, tipo, no final da aula, que ainda falava de transtorno global do desenvolvimento. Eu na nutrição igual. Pegava, assim, doenças neurológicas, que aí entra o autismo em doença que não é doença, né? Mas era uma coisa assim, ó, uma lista e passou reto, né? E aí foi. E essa dificuldade me acompanhou. Como te falei, eu consegui me soltar um pouquinho mais porque eu encontrei pessoas próximas a mim. Mas mesmo assim, para coisas básicas, era muito difícil. E aí era masking pra caramba. E depois psicossomática, de diarreia, dor de cabeça, vômito. Sim. Todo Vai tipo pro corpo, vai né? Vai pro corpo. E na época eu não conseguia fazer terapia, porque não tinha condição, né? Sim. Já era... A psicoterapia é elitizada, infelizmente. É caro. Ainda é, né? Ainda é. Até que eu consegui começar um processo terapêutico pelo CEPA, lá na UX, onde eu me formei, que era gratuito para estudantes. Só legal. que na época não foi visto nenhum diagnóstico, enfim. E eu fui ter depois de velho, com 30 anos. E quando a gente casou... Casou não, a gente se juntou na pandemia, né? Que é assim que a gente Foi sobreviveu. casamento de pandemia. Foi casamento de É o pandemia. casal da pandemia. Aí, ele tinha já me falado que tinha algumas dificuldades. E eu via essa diferença do masking, tipo, era muito notável dele. Com a família e depois, sim, com os amigos e depois fora. Eu disse, nossa, tá muito diferente e tal. E aí eu tava até com uma pulguinha atrás da orelha. Será que ele também tá se disfarçando pra mim, mentindo? Sim, porque tu fica na dúvida, né? Porque era um negócio assim. E aí, começou a ter algumas dificuldades, assim, no dia a dia. Também eu via ele... Não tinha noção das coisas, mas aí tinha desculpa, porque é homem, porque ele foi mimado, não sei o quê. Mas assim, às vezes eram uns negócios muito óbvios, pelo menos pra mim, né? É que hoje a gente olha lá atrás e vê que tava bem nítido, né? Mas quando tu tá ali naquele momento, tu não nota, né? Eu via muitas coisas no Samuel que eu não sabia que era autismo, não tinha a menor ideia. Hoje é bem nítido, assim. Mas tu fica com um negocinho do tipo, Eu brincava que ele tinha um toquinho. Tudo era igual no banheiro. Então, tipo, ele descobriu que o aparelho, a espuma de barba da Nivea funcionava bem pra ele. Então, ele trocou tudo do banheiro pra Nivea pra ser tudo azul. E aí eu, quando a gente for morar junto, meu querido, não vai rolar, porque é cada coisa de uma marca, né? E eu lembro que quando eu entrei a primeira vez no banheiro dele, eu levei um susto, que era tudo igual. Tudo igual, tudo era bege na casa dele. Eu falava, meu pai. E eu, uma coisa cheia de cor, toda atrapalhada. E aí eu fui curando, né, o toque dele. Na convivência. Ele foi se moldando. Pra quem não sabe, masking que a gente tá falando é quando a pessoa aprende a mascarar, né? Ela sabe que em sociedade ela precisa
se comportar de tal forma, e aí eu vou criando uma máscara social, né? E até às vezes a Adaptação, gente copia coisas. Eu tenho muito isso, né? Tipo, eu vejo alguém falando de determinada forma, se eu gosto, eu, tipo, fico falando Daquele jeito. daquele jeito, por muito tempo. É porque tu sabe que funcionou, né? Isso, exatamente. Ou tipo assim, achei legal aquela saída que aquela pessoa deu com tal pergunta. Daí eu uso isso, tipo, Sim. pra tudo. Mas é porque eu acho que como acaba tendo pouca espontaneidade, daí tu pega um gatilho de alguém pra conseguir ser espontânea, né? E isso era uma coisa que eu pensava que todo mundo fazia, tá? Mas as pessoas meio que fazem, né? Nem mas todo mundo assume. eu faço tipo um roteiro, entendeu? Então eu penso em determinada situação, eu vou dar oi, eu vou fazer isso. Sim, roteiriza. Isso, e aí tinha às vezes coisas que eu não sabia como fazer, sabe? Tipo, como é que uma pessoa lida com tal situação? Eu não sabia. Daí eu via outra pessoa fazendo, boa sacada. Daí eu utilizava. Então eu fazia bastante isso, assim, até bordões, tique, jeito de caminhar, já imitei também. Sim. E depois do diagnóstico, como é que foi? É mais fácil tu fazer do teu jeito? A gente se solta. Se solta um pouco mais, né? Parece que tu ganha um... Tu sabe o porquê. Atestado, assim. É por isso, né? Só que aí a gente entra num problema que aí a gente quer... É que a gente é 880, né? Então a gente tentava ser típico, vamos dizer assim. E aí quando a gente descobre o diagnóstico, a gente quer ser só autista. Só isso também. Mas é que dá um alívio, né? Tu não precisar mais... tanto esforço para se encaixar, né? Tu abraça a causa porque tu começa a perceber que outras pessoas que estão no espectro talvez não consigam falar e tu pode falar por elas, né? Então, por exemplo, se tu pega, por exemplo, pensando até na ideia não só das crianças, mas os adultos, um TEA Suporte 2 e 3, que tem um pouco mais de dificuldade de socialização, às vezes é não verbal e tudo mais, tu também se coloca na... Não é uma obrigação, uma questão muito moral própria de falar por essas pessoas. Mas... É porque elas acabam não tendo voz, né? Exato. E... No sentido, tipo, dar um alívio no diagnóstico, porque tu não se sente errada. Porque por muito tempo isso foi um sentimento que eu tive... Desde que eu me entendo por gente, que eu era estranha, que eu era errada, que eu não me encaixava em lugar nenhum. É um sentimento bem... Bom, tanto é que inconscientemente eu fiz uma tatuagem me representando como alienígena, porque realmente é essa sensação que tu tem, que é muito de ser deslocada de tudo, sabe? Tipo, tu olhava para as pessoas... Tu não se identificava, entende? Então, o diagnóstico trouxe esse alívio de não estar errada. Tipo, tá tudo bem ser eu. Mas tem coisas que eu preciso trabalhar. Sabe? No sentido do tipo, não, agora eu sou autista, tá tudo bem. E eu me justifico em cima disso. Não é assim. Em terapia eu tô... eu acho que tu consegue direcionar melhor a tua terapia, né? Isso. Pra identificar as tuas dificuldades e trabalhar naquilo ali para ter mais qualidade de vida, não para agradar o outro, né? Isso, exatamente. É bem achar o equilíbrio entre o que é bom para mim e o que eu preciso também. Porque eu acho que quando a gente... Eu tenho TDAH, né? Então acaba sendo diferente. O que tu roteiriza, eu tento e aí eu me perco. Me perco total. Então, tipo assim, quando eu sento aqui, eu nunca sei o que vai acontecer. Eu vou indo. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos indo. Pra que roteiro? Tá funcionando. Tá certo. E eu tô aqui justamente por essa ideia de tentar dar voz para quem não tem voz, né? É uma forma de a gente conseguir levar a ideia e as mensagens para as pessoas. E aí, como eu sou mãe de uma criança que não fala... Eu acabo sendo a voz dele, né? Sim. Mas eu não sou ele. Eu sou só a mãe dele. Claro. Então, o que eu posso falar é sobre a maternidade de um autista e não sobre ser autista, né? E essa coisa de não se encaixar é muito complicado, né? Porque a gente acaba fazendo muita coisa errada ao longo da vida para tentar se encaixar, né? E isso é natural do ser humano. Sim. Eu quero entrar num grupo tal, eu vou tentar mudar toda a minha forma de ser, só que com o autista acaba ficando muito potencializado, eu vejo isso, porque ele sente mais necessidade de se enquadrar. Porque o ser humano, ele é um ser social, né? Sim. E essa coisa de achar que o autista não quer socializar, ele quer.
ele só tem dificuldade. E aí, se tu consegue direcionar a tua terapia para isso, tu vai ter menos sofrimento. Isso, né? exatamente. Porque as pessoas acham, eu vejo que as pessoas acham que a gente faz terapias nos nossos filhos, ou vocês fazem em vocês, para que eles fiquem típicos. E não é isso. Deus me livre. Deus me livre. Eu não quero mudar nada no Theo, mas eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele chegue num grupo e se sinta excluído e volte triste para casa. Eu não quero que ele tenha dificuldade de se expressar. Então, a terapia é para ele conseguir comunicar o que ele precisa comunicar e não sofrer, né? Ou não sofrer com uma estereotipia que ele não consiga controlar, né? Algo sensorial que tem um descontrole muito grande. E é isso. Daí o que a gente quer dar à sociedade é que eles aceitem vocês como vocês são. Isso. Né? E sabe que antes do meu diagnóstico, quando eu era terapeuta, eu tinha muito esse incômodo, assim, porque às vezes os pais diziam, eu quero que ele pare com estereotipia. Eu ficava meio assim, mas por quê, sabe? Porque às vezes é muito visível, né? Pra alguns pais tipo assim, eu quero que ele faça tal coisa. E aí, tipo, tá notável na cara da criança que a criança não quer fazer isso. E, tipo, não impacta em nada na vida dela. Não vai mudar nada. Exato. Teve uma vez, no caso de uma menina, que os pais queriam muito que ela colocasse brinco. Muito, tipo assim, muito. E menor aí, importância na vida da menina. São umas coisas assim. E ela se incomodava. É que pra aquela família era importante. Isso, e aí, só que a criança se incomodava muito, tinha bastante dificuldade com coisas na cabeça, assim, sabe? E aí eu ficava de, gente, mas por que, sabe? Então tem essas questões do tipo assim, aí às vezes parece que por ser autista, não, eu preciso tentar me enquadrar o máximo possível na sociedade, porque toda menina usa brinco, então precisa usar brinco, sabe? E aí eu tinha bastante isso, e às vezes eu ficava... e aí ali que eu começava a me identificar às vezes, mas tipo assim, mas isso não é normal pra todo mundo, não. Ali tu começou a te achar. Ele se incomoda com tiara na cabeça, mas realmente tiara incomoda na cabeça, sabe? Eu começava a me identificar, e aí às vezes isso era muito conflitante pra mim, sabe? Seguir aquela demanda que a família tanto queria. Isso, exato. Não só da demanda, mas também de alguns profissionais. Porque quando eu comecei, não tinha essa questão de humanizado, né? Era bem mais difícil aquela época, Era mais né, difícil. Era mais difícil. Tipo, a criança precisa fazer isso. Principalmente contato visual. E é muito difícil, né? É muito ruim. Forçar, né? É muito ruim. É muito ruim. Eu odiava fazer... Chamavam até a palavra treinamento, né? Sim. Pra mim era muito ruim fazer o treinamento. Eu não sabia quem desviava primeiro. Eu, a criança, olhar assim, porque era... É que olhar no olho de alguém, tu precisa de muita intimidade. Porque... Ou tu ter muito interesse no que tá acontecendo. Porque até pra mim, que sou típica, é meio desconfortante ficar olhando no olho de algumas pessoas. E claro, né... Tem aquela coisa. E é engraçado que eu vejo o masking acontece muito em várias coisas, né? O Samuel, ele... Falando em olhar no olho. O Samuel, uma época, ele botou na cabeça que ele tinha que falar X vezes ao dia, eu te amo pra mim. Porque senão ele ia me perder. Querido. E aí, gente, era eu te amo pra as coisas mais banais. Tipo, eu tô recolhendo lixo, eu te amo, viu? E eu ficava, tipo assim... E aí eu comecei a achar que ele tava aprontando. Porque do nada aquele eu te amo era muito estranho. E aí um dia eu olhei pra ele e falei, o que tá acontecendo? Que tu fica me falando uns eu te amo muito estranho. Ai, não, é porque eu vi em algum lugar que tem que falar tantos eu te amo pra não perder a pessoa. Deus. E eu falei, meu Deus. Literalidade gritando. Se para de falar, pelo amor de Deus. Mas é que nem eu, né? E a história do olhar no olho é a mesma coisa. Ele ficava parado me olhando, daí ele fica parecendo um psicopata me olhando. E eu dizia assim, o que tá acontecendo agora que ele tá me olhando fixo? Porque ele entrou numas que ele tinha que tentar fazer esse masking, entende? Sim. Porque era difícil a questão do relacionamento. E eu falei, eu quero que tu seja tu. Se quiser falar eu te amo, fala. E também se não quiser, não fala. Tá tudo bem, tu me mostra de outras formas ao longo do dia. E aí ficou mais tranquilo. Porque esse masking, ele é muito difícil pra pessoa, né? Imagina tu tá lá trabalhando, gente, eu preciso falar eu te amo agora. E daí vai lá e fala eu te amo. Tu coloca na rotina e aquilo te sobrecarrega muito. E aí eu falava pra ele, eu não quero que as coisas sejam checklist, assim, tipo, agora eu já fiz isso, agora eu fiz aquilo, agora eu fiz aquilo, ok. Porque sou típico. Pra lidar com essas coisas, a gente faz muito isso. Pra lidar com essas coisas, a gente precisa criar um novo roteiro. Então a gente meio que tem que reprogramar o cérebro pra aquela coisa. Sim. Pra mudar aquilo lá.
E aí, tipo, leva um tempo, mas aí tem que fazer sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeito pra conseguir. Padrão, tipo, né? se eu fosse ele, eu precisava falar eu te amo tantas vezes, eu ia tipo, tá, então vamos dividir isso. Tem que fazer 3 vezes pela manhã, Exatamente. 4 bem. pela tarde. Pra não ficar tão estranho. É. Era isso? Isso. Era na hora do lixo, na hora de lavar a louça, sabe? Então, lá no meio de escovação, ele disse, te amo, viu? Do nada, né? E autismo tem muita... Nessa questão de relacionamento, a gente é muito taxado como frio, né? Sim. Nossa, eu era... Sem empatia também. Tipo, eu era taxada como coração duro, de gelo, por causa que eu não... Mas tu sempre foi tão carinhosa com as crianças e tudo, mesmo É com a que eu- gente. É que eu gosto das crianças, né? Sim. Não, a Morgana era aquela profissional, assim, extremamente eficiente. Sempre foi, né? Mas, e aí eu lembro quando tu saiu do caso, eu fiquei muito desesperada. Querida. Porque eu pensei, meu Deus, agora ferrou tudo. Porque ela é muito eficiente. E se tu fala pra ela assim, a gente precisa trabalhar tal coisa, que eu tô preocupada. Ela entrava num hiperfoco de realmente Isso. vamos resolver isso, né? É. Não era algo assim que eu vejo, e que pra mim isso eu acho como, vejo como uma vantagem, tá? Enquanto Sim. mãe de família. Às vezes a pessoa tem lá 30 pacientes na semana, né? É muita gente, dependendo da clínica, é uma rotatividade grande. E aí o teu filho é só mais um caso, né? Que ela vai lá em algum momento ver aquele caso. Só que a Amor pegava aquilo pra ela, não. A gente vai conseguir fazer tal coisa. E aí ela se empenhava. Que é o que eu acho que a sociedade precisa ver. A vantagem da rigidez dos autistas. Usar isso no seu benefício, né? Por causa não que... de forma ruim, mas de forma boa. A pessoa tem prazer em organizar. Ok, vamos arrumar um emprego para ela, que ela faça aquilo com prazer, né? Ela gosta de estudar. Então, vamos dar casos para ela que ela realmente se aprofunde e ache a solução. O meu marido, por exemplo, tem um hiperfoco de trabalhar muito com... Ele é advogado, não tem nada a ver com o que ele trabalha, mas ele ama essa parte de internet, de programador, não sei o quê, e ele trabalha com isso, né? Dentro de uma instituição financeira, tudo, não tem nada a ver com direito. Mas foi coisa que ele nunca estudou e foi pegando. E é o que ele gosta de fazer, trabalha com muito prazer nisso, né? E aí a gente tem que tentar achar, assim, aquilo que aquela pessoa faz bem e que faz bem pra ela, né? Porque com certeza vocês vão fazer aquilo com muita excelência. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão com autismo também, só que ele é de suporte maior, ele é de suporte 2. Então, sempre quando eu ia, por exemplo, ele não fez terapia, né? Ele sempre foi tratado pela rede pública. Então, ele frequentou a PAI, CAPS, projetos sociais, etc. E aí, quando eu ia junto nesses lugares com ele, era onde eu me sentia bem. Sabe? Tipo, parecia que eu tinha encontrado minha tribo, assim. Então, eu adorava aqueles lugares. E eu via exatamente isso, o potencial. Tipo assim, se eu ensinar dessa forma pra ele, ele vai aprender. Então, tipo, eu via isso. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Meu trabalho é uma coisa que realmente eu gosto. Tanto é que eu tô trabalhando em terapia, porque eu gosto mais de estar no meu trabalho do que em casa. Isso também prejudica, né? Porque às vezes, por exemplo, assim, de vez eu tô descansando, eu tô pensando naquele caso. E se a gente fazer isso, sabe? Tipo assim... Não consegue desligar. Eu não consigo desligar. E aí entra muito o que chamam do... Bernot que fala? Burnout, né? E tem um burnout específico para autista. Sim. Porque é quando a gente sobrecarrega demais. Então, também a gente tem que achar o equilíbrio. Então, por mim, por exemplo, eu não pararia de trabalhar, né? Para as famílias, seria ótimo isso. E as pessoas se beneficiam disso, só que não é bom para ti. Isso, exatamente. Então, eu tô tendo que impor alguns limites para mim também. Do tipo assim, se tu me pedisse, por exemplo, um parecer que tu precisava para amanhã, eu faria. Mas eu sei que isso ia me prejudicar. Então, agora eu tô dizendo assim... Tem que colocar limites. Isso, agora eu tô dizendo assim, não posso. Tu precisa me avisar uma semana antes pra eu conseguir fazer. É bom colocar prazos. Isso, exatamente. Então, tipo, são essas coisas que eu tô tendo que mudar também, por causa que eu tava me sobrecarregando muito, sabe? E aí, quando eu me sobrecarregava, eu começava a não gostar do meu trabalho. E eu sei que eu amo o meu trabalho. Então, eu precisei também me redefinir. Tipo, esse hiperfoco do autista, ele pode ser utilizado de uma forma boa, mas também a gente tem que ver se não vai passar dos limites. E tem um outro fator que a gente não percebe. É muito louco isso, porque a gente está fazendo, a gente está no nosso hiperfoco
e sendo trabalho ou qualquer outra coisa, e a gente não percebe o cansaço. Eu tenho um hiperfoco muito grande em jogos, em tecnologia também, essas coisas. Quando eu tô jogando, eu posso passar o dia inteiro, não vou ter fome, não vou ter vontade de ir no banheiro, eu tenho que me policiar. Eu tive também que colocar horários durante o meu trabalho para eu... Senão vocês passam a não dormir, não comer, Isso. não, né? Tu passa a não fazer as coisas básicas da vida. E isso, muitas vezes, é trabalho em terapia, para tentar ajudar que a pessoa viva o seu hiperfoco, que é importante, mas também tendo qualidade de vida, né? Sim. Porque tu tem que sair para comer, pra ir no banheiro, tomar um banho, enfim, para se caminhar um pouco. Só Tomar que, um às vezes, sol. tomar um sol, exatamente. Só que às vezes a gente não tem essa noção. Isso é tão sério no modo geral, né? Quando as pessoas têm alguma coisa que elas gostam muito, que os cassinos se aproveitam disso, né? Eles acabam fazendo aquele local um local que tu não vê luz, né? Foca sempre, ali, né? é sempre o mesmo clima. Tu não vê se é manhã, tarde ou noite. A comida que é servida é a mesma no café da manhã, no almoço e na janta. Então, tu entra num looping ali, tu não consegue enxergar se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. E tu tá é tão prazeroso que às vezes tu fica 2, 3 dias ali, jogando sem parar, e tu não consegue notar. Se não tiver algo que te diga, opa, amanheceu. Eu tenho que sair agora, tu entra. E no autista potencializa, né? Sim. Quando eu tava desconfiada do meu diagnóstico de autismo, tinha 2 coisas que eu achava que não me enquadrava, mas isso é falha de autopercepção, né? Eu achava que eu não era rígida cognitivamente. Não, imagina. E eu achava que eu não tinha hiperfoco, por causa que não chegava ao nível que nem do Fabian, que eu precisava fazer todo dia aquilo por muito tempo. Só que aí, quando eu fui perceber, a neuropsicóloga me pediu, tem alguma coisa que tu foca tanto que, tipo, tu prejudica na tua vida? Sim, a leitura, porque eu lia muito. É que todo mundo acha que ler é uma coisa boa. Exatamente. E aí... Né? É bom ler. E eu lembro que, tipo assim, meu hiperfoco em livros era desde pequena. Tipo, eu adorava ficar passando as páginas, mesmo não sabendo ler. Me cobrei muito pra ler, eu queria muito saber ler. Então, tipo assim, eu chorava pra minha mãe pra ela me ajudar a saber ler. E aí, tanto é que eu fui, acho que a 2ª ou 3ª menina que aprendeu a ler da turma, assim. E já escrevendo história também. Tipo, eu recém aprendi a escrever, tava querendo escrever história. E aí, eu lembro que quando eu hiperfocava muito num livro... um livro em específico é o Percy Jackson, Que tu não vai me dar spoiler hoje. Não, eu tô me segurando. Tô louca pra ver a série. Pra tu ter uma noção, eu andava lendo. Eu precisava ir num lugar, eu andava, eu tropicava, eu quase fui atropelada, porque eu precisava saber, entendeu? Tipo, eu não conseguia parar. Nas aulas que eu achava... Porque eu sempre gostava muito de estudar, né? De forma geral. Mas aí tinha aulas que eu achava que não era importante, que eu meio que já sabia. Atenção. Eu lia. Era chamada a atenção, já fui pra diretoria por causa disso. Então, tipo, teve uma prejudicação. E às vezes no meu trabalho, eu precisava ler alguma coisa. Tipo, sabe? Os pacientes, porque senão eu não... Era uma forma de me organizar. Era uma regulação. Isso. Porque o hiperfoco ajuda a se regular, né? Só que o problema era que às vezes, no meio de alguma outra coisa que eu tava fazendo, eu tava pensando. Tipo, na história, sabe? Tipo, eu ficava... O que será que vai acontecer? Teve tal coisa, entendia a questão emocional dele e tal. Sabe, tipo... Não consegue desligar mesmo. Não desliga, sabe? Só que tipo... doido, né? Enquanto eu tô... E é uma mente o tempo todo trabalhando, né? Exatamente. O burnout é rapidinho, né? Isso, exatamente. Mesmo sendo algo bom, né? Exatamente. Isso. E aí agora que eu tô me percebendo mais, eu tô tentando pegar outras coisas. Eu tô tentando não hiperfocar. Só que aí, tipo, eu pego uma coisa e hiperfoco. Mas isso é bem assim. Eu não sei se tu lembra que o Theo também tinha um hiperfoco de ler, né? E eu lembro que quando ele era bem pequenininho, que eu comecei a ir em busca de terapias e coisas com 1 ano, né? O laudo dele demorou muito a sair, o laudo oficial, mas com 1 ano ele já começou as terapias, tudo. E saiu com 4. Aquela briga, né? Nossa. Então, até os 4 eu pagava as terapias, depois é que eu fui conseguir judicializar com o laudo oficial em mãos. E aí o hiperfoco dele era letras e números, e ele lia tudo. Lia jornal, ele lia revista, ele lia o que ele lia. Aí eu lembro de uma terapeuta péssima, que foi a primeira que me indicaram. Que ela disse assim, tira tudo que tem letra em casa, tira tudo que tem coisa para ele fazer outras coisas. E aí eu fui, né, recolhi todos os livrinhos, tudo com o coração partido. Gente, eu peguei na mesa, cheguei na cozinha, ele tava lendo
o pacote de maisena. Ai, querido. Ele sentou e ficou ali. Aí eu olhei para aquilo e falei, não. Aí eu botei tudo de volta. Falei, não, se isso aqui é o que faz ele feliz, vai, gente. Aí eu vou direcionando. Aí eu mesma fui direcionando para outras coisas, sabe? Trazendo brincadeiras com letras, e aí foi indo. Então, fui trazendo o hiperfoco para ele brincar. Mas aquilo acabou comigo, assim, ele lia o shampoo, ele lia os pacotinhos da cozinha. Aí eu falei, não vou tirar. Torturar a criança. É que o hiperfoco, se tu for ver, ele é a nossa única fonte de prazer, né? A gente não consegue sentir prazer com as outras coisas. O hiperfoco é nosso ponto... E tão bom quando tu acha alguém que compartilha o mesmo hiperfoco para tu poder começar uma socialização, né? Não é que a pessoa autista, ela não goste de outras coisas. A gente gosta, sei lá, eu toco bateria, eu gosto de futebol, enfim, mas eu sou ficcionado por jogos eletrônicos. E quando tu tá fazendo outra coisa, tipo, tá lá no futebol, tu tá pensando em quanto tempo falta para tu voltar a jogar? Sim. Então, tipo, eu faço outras coisas, mas eu tô pensando naquilo ali. Tanto é que o meu trabalho não tem nada a ver com os meus hiperfocos. Eu gosto do meu trabalho, mas a psicologia nunca foi um hiperfoco. Eu gosto muito de atender, mas não é um hiperfoco. E o meu trabalho me ajuda nesse sentido, porque se eu fosse hiperfocado no meu trabalho, que nem, por exemplo, a Morgana, eu não ia conseguir dar conta. Sim. Então eu prefiro ter um pouco mais esse controle, saber que eu vou tirar minhas férias, que eu vou conseguir desligar daquilo, que eu vou... Sim, porque senão como é que faz 15 Exato. dias de férias se o teu hiperfoco tá no trabalho? E não me causa sofrimento trabalhar, né? Pouquinho. Se fosse algo que eu não gostava, se eu não gostasse do meu trabalho aí, beleza, eu gosto. Mas tem muitas outras coisas que eu gosto mais. Por exemplo, os jogos. Também... E tem um jogo específico? Algum tipo de jogo específico ou qualquer jogo? Eu tenho um que eu sou apaixonado desde os meus 14 anos, que é o World of Warcraft. Eu jogo bem de nerdão. RPG, essas coisas. Eu jogo até hoje. Esse eu não parei. E tem outros que eu gosto. Jogos FPS, jogos de tiro, até de futebol também. Jogos de RPG no geral, passar de fase, de roleplay, que é interpretação de personagens. A gente consegue ensinar um autista a jogar? Eu queria muito que o Theo aprendesse a jogar. Se ele gostar. Todo mundo me fala assim. Eu não tu não consigo. sabe a encrenca que tu vai arrumar, porque daí ele não vai largar mais. Que varia muito do gosto. Eu não consigo, Berta. É que ele não senta pra ver TV. Então eu acho que pra ele sentar e jogar um jogo assim... Ele é muito do movimento, né? Então, ele é do skate ou da bola, vai ser difícil. Porque é um gosto. Entendeu? É que nem querer que eu leia. Eu tenho muita dificuldade de leitura, muita. Nossos hiperfocos são diferentes, se tu for pensar, né? Eu aprendo, inclusive, escutando. Na época de faculdade, eu ia pra faculdade sem, por exemplo, levar cadernos, coisas assim. Eu ia só escutando. Sim. Porque é como eu aprendo, né? Então, se me colocar um livro na minha frente, eu não vou conseguir. Eu leio, mas não entra na minha cabeça. A gente entra daí nessa questão da educação, ela ser tão atrasada para esse tipo de neurodiversidade, né? Exato. E eu já sou ao contrário, eu preciso ver para aprender. Eu preciso visualizar também. Eu preciso escrever, às vezes, inclusive. Mas a escola é difícil, né? Porque tu imagina, pra ti a escola tradicional ela é totalmente aversiva, né? Eu reprovei. Tem que sentar e ficar lendo, escrevendo. Eu reprovei na 6ª série, né? Na minha época ainda era série, né? Teve uma série de questões familiares, meu pai estava doente e tudo mais, mas eu reprovei porque eu não conseguia acompanhar como era ensinado. E tu tem altas habilidades, né? Sim, tem. A gente estava falando antes de começar... Como as pessoas entendem de forma errada a questão das altas habilidades, né? As pessoas entendem que as altas habilidades... Porque aquilo que a gente conversou antes, o autismo para ti te dá menos trabalho do que as altas habilidades, né? E eu vejo muito isso. Eu falo que se o Teodoro fosse só autista, para mim eu tava... Ele também de tem boa. altas habilidades. Não, ele tem apraxia da fala, tem toque. As comorbidades me atrapalham. Não é o TEA. O que vem com ele é o que a gente mais trabalha. A gente tem que trabalhar mais a rigidez, trabalhar mais essa questão de hipotonia, de apraxia mesmo. Coisa física, né? Sim. E que, graças a Deus, com físio, com tudo, tá evoluindo bem. Mas é o que mais atrapalha. Porque o autismo em si, se fosse só autista... De boa, mas as pessoas confundem as altas habilidades, né? Elas acham que tudo é fácil para aquela pessoa, que aprende com a maior facilidade, e não é assim, né? Não tem a ver com ser um gênio, né? Como a gente falou antes. Tem a ver com a pessoa ter uma facilidade em aprender determinada área,
Porém, em outras áreas ela tem uma dificuldade muito grande. Eu não tenho diagnóstico, mas eu acho que eu tenho até uma certa descalculia. Porque eu tenho uma dificuldade com matemática absurda. Eu pegava a recuperação, eu não consigo fazer conta de soma, eu não consigo fazer contas básicas. Mas eu tenho uma facilidade muito grande, por exemplo, na parte de interpretação textual, na parte de escrita também. Geopolítica, essa parte toda mais social... Né, relacionado às ciências sociais como um todo, é onde eu tenho mais facilidade. Porém, altas habilidades não significa que tu goste daquilo. Eu gosto muito da parte de tecnologia, muito jogos, computação, mas não é o que eu tenho facilidade. É um adoraria que ali fosse uma alta habilidade. Mas eu tenho dificuldade. Tipo, é uma coisa a gente adoraria escolher onde seria a alta habilidade, né? Agora eu vou ter alta habilidade aqui. Tu fala isso, Fábio, mas aí agora... Há uma alta habilidade ali. Vamos com calma. Ele vira jogos em uma semana. Isso porque ele trabalha. E aí vem a questão ele queria ter mais alta habilidade. Eu queria ter mais facilidade com programação, essas coisas, sabe? Mas aí vem a questão das altas habilidades, que tu te cobra demais. Sim, aí entra uma cobrança. E não é do tipo assim, eu gosto de ser perfeccionista. Não, é do tipo assim, eu preciso fazer isso, eu preciso ser bom nisso. Eu não admito nem no meu trabalho. E aí, na questão psicológica, isso é péssimo, né? Porque tu te bota numa régua altíssima. E além disso, eu sou supervisor também, eu trabalho com supervisão clínica. Eu sou insuportável com as pessoas, com os colegas que eu dou supervisão, porque eu corrijo até o sujeito na frase. Sim. E eu tô tentando trabalhar isso. Ai, não lê meus textos. Não, é uma dificuldade... Eu não sou jornalista, sou só uma mãe. É uma dificuldade muito estranha de tu explicar, sabe? Sim, aquilo grita no teu olho. E aí eu tô tentando trabalhar isso. Não, peraí, por que eu preciso ser tão rígido? Não tá fazendo uma cagada, não é um negócio absurdo, tá tudo bem, sabe? Mas é que pra vocês isso é muito gritante, né? O Samuel é com a formatação das coisas, né? Então, toda vez que eu vou escrever, agora tá fazendo TCC, um monte de coisa, eu passo pra ele dar uma corrigida. E aí ele vem com um monte de correção, eu fico, putz. Aí uma coisa mínima assim, falta meio milímetro, tá mais pra cá do que pra cá. Aquilo que tu olhou, mediu, e aí pra ti tava perfeito. Pra ele grita. E daí, às vezes, ele me fala assim, eu não quero corrigir, mas tem uma coisinha aqui. Eu falo, não, tu tá aí justamente pra corrigir. Porque realmente aquilo incomoda. Ele me fala, eu tenho muita dificuldade quando ia apresentação de escola das crianças, cara, ele ficava muito irritado. Sabe aquela coisa, vai ter apresentação, vai passar num telão um negócio, aí o telão trava, aí o som entra errado. Né? Ele ficava indignado, e aí eu falava pra ele, calma. E ele falava, não acredito que treinaram não sei quantas vezes e agora travou. Na cabeça dele é inadmissível aquilo. Só que aí acabava que ele ficava num mau humor, e eu falava, tu não pode mostrar isso pras crianças, porque as crianças estão ali felizes mostrando aquele trabalhinho delas, né? E daí acaba sendo uma coisa que entra em sofrimento. Porque realmente entra em sofrimento. Além da irritação, por exemplo, que nem a Morgana comentou. E é baixa autoestima também, né? Porque aí tu se acha horrível, tu acha que é um péssimo profissional. Quantas vezes a gente já falou, eu vou sair da área. É porque eu sou horrível. Sim. Porque e na verdade tu é acima da média, né? É a rigidez. E uma outra questão, como a Morgana tinha comentado, eu também tenho um hiperfoco em geopolítica. Eu gosto muito de política, essa parte mais social. E eu não consigo conversar sobre isso com as pessoas, porque eu me irrito. Chega da crise de raiva. Sim. É muito surreal. A pessoa porque não... ele não sabe aquela coisa, tipo, superficial. Esquerda e direita, entendeu? Ele sabe, tipo... A fundo. Bem a fundo. E aí, quando as pessoas vêm com frases prontas, que, tipo... Eu fico puto. Sim, não. E aí, o Samuel nisso, ele é muito bom. Ele consegue te exemplificar muito bem. Todo mundo lá em casa, inclusive a família dele, fala que ele deveria ser professor. Porque ele explica muito bem. Aquilo que tu nunca conseguiu entender, ele senta em 2 segundos, ele te dá uma aula que tu fica assim, meu Deus, como que eu nunca entendi isso? E essa parte da questão política ele consegue explicar muito bem a fundo, né? Porque não existe só esquerda e direita, né? As coisas se mesclam, né? Isso. E aí ele te dá uma aula muito boa. Eu acho que com ele tu vai conseguir conversar sobre isso. Tem que apresentar vocês dois. O ponto não é, tipo, eu penso de uma forma e pensa de outra. Não. Tudo bem a pessoa pensar diferente. É a superficialidade. É tu vir com essas frases prontas e que tu quer forçar a outra pessoa a pensar do teu jeito. E que as pessoas, na verdade, eu acho que no assunto político as pessoas sabem muito pouco.
Acham que sabem muito, mas sabem muito pouco, né? Ainda mais depois das polaridades e tudo. Então, a busca, para mim, pelo menos, quando eu penso nisso sendo um hiperfoco, é conversar sobre dessa forma. Com profundidade, com respeito também. Sim. Só que eu me irrito. E aí entra a questão da rigidez, a irritação. Aí começa a dar crise de raiva, tu começa a surtar, tu tem que partir para um Rivotril da vida para se acalmar. E a gente que é mãe de criança atípica, às vezes a gente tem muita dificuldade de entender isso. Porque, por exemplo, às vezes, a xícara não tá do jeito que aquela criança tá esperando. Pra gente, tá ali a xícara, é a xícara que ele quer, tá ali o café que ele quer, mas tu não deu do jeito que ele queria. E aí aquilo ali irrita. E entra numa crise, e não é uma coisa que a gente consegue controlar ou explicar pra vocês, assim. Porque difícil. É muito difícil. Tipo, é como se tu não conseguisse segurar aquilo. Teve 2 vezes que eu relatei no Instagram que eu tive problema de rigidez cognitiva. Que uma foi do iogurte. Que eu tinha levado pra comer um iogurte, porque é meu ritual. Tipo, eu como iogurte. E, tipo, eu tenho isso de comer uma coisa por muito tempo, sabe? E aí, era meu ritual de, tipo, eu deixava lá em cima, porque pra mim ia ser muita mão, tipo, descer pra geladeira pra ir subir pra comer. Então, eu deixava meu iogurte lá e tava meio quente. E aí, eu como sempre iogurte com granola e coloco chimia pra deixar mais docinho. E aí, eles acharam, porque é sempre o mesmo iogurte. E eles acharam que, tipo, era o mesmo iogurte há muito tempo. Tava estragado. Sim. Que tava estragado. E aí eles pegaram e jogaram fora. Eu quase morri, Beto. Eu imagino, porque daí tu te programou toda, tu teve toda uma previsibilidade pra comer meu iogurte, chego lá, cadê o iogurte? Isso. E tipo assim, nossa, eu odiava todo mundo. Sim, né? Todo mundo. E tipo, eu tive uma explosão emocional muito grande, entendeu? Eu precisei me fechar na minha sala, ficar quieta. E pras pessoas isso é um mimimi, né? Exatamente. Exatamente. De tipo assim... Exatamente. Já tava diagnosticada? Sim. Ah, tá. Foi pouco Mais tempo fácil. isso, né? É que eles não sabiam que era meu, aí eu comecei a colocar meu nome. Ajuda muito. Pequenas estratégias. Só que, tipo Não, tudo assim, tem que ter uma estratégia. hoje pensando, Sim, eu fico claro. pensando, tipo, hoje pensando, tipo, por que eu fiquei tão irritada com isso? Mas é que não tem controle. Só que, tipo assim, eu já não tenho mais o mesmo sentimento daquele dia, sabe? Sim. Hoje eu entendo, tipo, eles estavam querendo me ajudar e tal, eu consegui comer outra coisa, tudo bem. Mas te quebrou ali. Nossa, me quebrou muito. Muito. E Faz aí... pouco tempo, né, que isso aconteceu. Sim, tanto é que eu tô relatando. Tipo, eu digo que eu tô bem com isso, mas eu não sei. Ainda tá aqui. Tu sabe que eu sempre, quando a gente vai dar palestra, conversar, a gente tem feito muita palestra nas faculdades de psicologia, né? A PUC nos chama muito. E aí os estudantes ficam muito assim, ó. E normalmente com a turma dos formandos ali, né? Nossa, que que estão bom saindo. isso. É bem legal. E aí, porque eles têm a teoria muito mínima, né? E aí a gente vai falando sobre essa questão da rigidez. Tipo, se tu atender um autista com a sala assim, tenta manter sempre daquele jeito, porque se tu resolver trocar os móveis, as coisas de lugares, pode ser que ele não entre numa próxima sessão, ou ele se desorganize. E eles não têm noção do mínimo, assim, né? Eles não conseguem entender nível de suporte, eles não conseguiam entender... Tu não aprende. Na faculdade de pedagogia... as pedagogas que já trabalham em escola tentando entender o que era ter monitor. Então, às vezes a gente tem que começar a voltar lá do básico, sabe? Para explicar. E com os cursos, eu sempre uso um exemplo que é bom, que eu acho que as pessoas os típicos conseguem entender melhor. Sabe aquele dia que a gente acorda, e daí, tipo assim, imagina que eu acordo, eu ligo a minha cafeteira, e aí eu boto na minha air fryer lá o pão de queijo, e eu vou me arrumar. Né? Aí eu saio, meu tempo tá programado assim, eu saio, pego meu café, pego meu pão de queijo, vou trabalhar pro portão e vou embora. Só que eu acordei sem luz hoje. Então meu banho já vai ser frio, o café já não passou, porque é na cafeteira, eu vou ter que passar ele manual, o pão de queijo já não vai assar, ou eu vou botar ele no forno, ele vai levar o dobro do tempo, ou mais, o portão eu vou ter que abrir manual. Já é o teu dia que saiu todo estragado. Exato. Tu vai sair dali, parece mínimo. Porque para muita gente passa o café na mão, muita gente assa o pão de queijo no forno. Só que eu programei o meu dia daquele jeito. E eu já saí estragada, eu já saí de mau humor, eu já saí buzinando. Eu nem saí de casa se isso acontece. Não, de verdade, autista, não tem como. O mínimo é isso.
É aquela rotina que tu programou Isso estraga que estragou. Qualquer neurotípico iria ficar totalmente desorganizado. Já vai trabalhar errado, já chega no trabalho, hoje minha manhã foi caótica, não, a gente deu não tudo ia errado. conseguir chegar no trabalho, Não, esquece. a gente ia se isolar. Só que tirar o teu iogurte dali é exatamente esse processo todo que o típico passou, né? Ou tu vai pegar teu carro para sair e o pneu tá furado. E aí tu tá atrasado, daí tu tem que achar uma outra opção, daí tu tem que trocar o pneu. E não é questão de mau humor, tá? A questão do meu iogurte, assim. Tipo, é uma porque crise. eu sou chata. E aí vem esses estigmas do tipo assim, eu sou chata, sou exigente, não pode tocar no negócio dela, porque senão ela fica brava. Não é isso, é porque... E quando eu estourei, eu me senti muito mal comigo mesmo, porque eu não queria ter ficado brava, entendeu? Tipo, não é uma coisa, por exemplo, Vem uma ressaca moral depois. Isso, Muita exatamente. culpa. Não é uma coisa, por exemplo, assim, que eu queria ter estourado, entendeu? Porque eu não queria que a moça da limpeza se sentisse mal por ter jogado Sim. meu iogurte, entendeu? Mas também não tem como não ficar, né? Exatamente. Eu te entendo. Mas é uma coisa que não dá pra controlar, assim. E de verdade, às vezes... teve um vídeo de um menino que ele comia também só que era danoninho. Uhum. E que a mãe tirou a pelezinha. A tampinha, não é pelezinha. É uma... O não coisinho. sei nem o nome daquilo. É uma que tampa. ficou um pouquinho... Fica aquela bordinha. Isso, que ficou um pouquinho da bordinha e ele não conseguia comer. Sim. E tipo assim, eu entendo o desespero dele, porque era uma coisa que visualmente... atrapalha. incomoda. Sim. Tipo, não deveria estar ali. E o cérebro parece que fica no repeat. Não deveria estar aí, não deveria estar aí, não E deveria as estar aí. embalagens não ajudam, né? Então, tipo, é como se o cérebro ficasse, tipo, não é isso, não tá certo, não tá certo, não tá certo. E tu não consegue sair disso, sabe? Tu fica num looping, É assim. quase como se fosse um hiperfoco no pensamento. Isso. Sabe? Isso é Aí muito na conversação acontece muito, né? O Samuel fala que quando ele tá, tipo aqui, né? Uma conversa... Acontece muito em reunião de equipe do TEL, né? Ele tá numa reunião e aí ele planejou tais tópicos que a gente vai lidar. O que a Fono vai fazer, o que a TEL vai fazer, tal coisa, a rigidez aqui, isso, aquilo ali. E aí alguém puxa outro assunto. Nossa. Ele entra Eu entendo numa ele. ansiedade, porque ele diz assim, o que acontece? O assunto muda e aí o que eu tinha planejado já não tá mais naquele assunto. Eu começo a ficar ansioso. E aí eu não consigo voltar a conversa para aquele ponto que tava. E aí ele disse, eu acabo atravessando a pessoa, ou sendo grosseiro, ou cortando alguém no meio, porque eu me desorganizei. Sim. Eu tenho Se bastante perde. problema com reunião de equipe por causa disso. Porque tu monta um roteiro na cabeça, né? Sim. E aí, tipo... E eu também tenho o meu planejamento terapêutico, né? E aí, se a pessoa fala alguma coisa que eu não concordo... Te atrapalha. Muito. E aí, eu tenho que segurar muito pra não chamar... Sabe? Tipo, Sim. brigar com a pessoa. E aí, eu tenho que tentar formular como é que eu vou falar pra ela que a gente precisa pensar... Sabe? Então, é muito difícil. É muita coisa acontecendo por trás da cabeça, Isso, né? é muito, muito desgastante reunião de equipe pra mim. Eu acho, tipo assim, eu só faço porque eu sei que é importante. Pra Reuniões criança. em geral, né? Tipo, qualquer coisa que eu vejo que é difícil pra mim, eu penso na criança, sabe? Porque Sim. ele é o meu hiperfoco. Então, eu disse assim, não, é importante ter alinhamento com a equipe. Aí eu respiro e vou, mas é muito difícil pra mim. Eu tive várias crises depois de reuniões. Várias. E vocês acharam formas de se regular nesse tipo de situação, assim, tu viu que tu vai estourar? Eu comecei a parar de olhar pra pessoa, pra câmera ou pra pessoa e fico pintando. E aí, quando eu vejo que, tipo assim, eles entraram em outro assunto. Eu vejo, esse assunto é importante? Não. Aí eu me desligo. Daí eu deixo falar. Daí quando chega a minha vez, tá, ok, agora eu falo. Aí eu tentei me desligar de coisas que eu achava que, tipo, não ia colaborar mesmo, sabe? Aí eu fico pintando e foi uma forma que eu consegui achar. Tô tentando trabalhar um pouco o meu emocional no sentido de que eu não vou conseguir resolver tudo, né? Sim. Às vezes não depende de mim. Então, isso eu também tô meio que trabalhando. Porque entra na minha rigidez, né? Tipo, que nem tu disse que eu fazia, por exemplo, assim, tu dava uma coisa e eu tinha que Tu ia lá solucionar. e fazia. Por causa que é isso pra mim. Tipo, foi te dada uma demanda. exatamente qual outra opção que eu teria, sabe? Então, eu tô tentando trabalhar isso, que às vezes não vai depender de mim. Porque, de repente, a demanda que tu me trouxe, eu vou precisar de outro profissional.
vai ter que passar. Isso, exatamente. Então é isso, é uma coisa que eu também tô trabalhando, mas é meio difícil. E no meu caso é técnica, porque quando eu falo técnica, né? Eu, por ser psicólogo, a gente aprende como se comunicar com o paciente. Então, às vezes, eu utilizo essa estratégia numa reunião de equipe relacionada a um outro paciente. Eu tenho poucas, porque eu atendo a maioria são adultos. Tendo praticamente só adulto, até mais adulto, né? Mas, por exemplo, quando tem uma reunião de sócios lá da nossa clínica ou que tem uma equipe junto, eu tenho muita dificuldade com muitas pessoas. Muito, eu tenho fobia social. Então, quando tem muita gente junto, a Morgana está me ajudando com uma estratégia que é eu mandar mensagem de voz num grupo quando eu tô sozinho. Sim. Isso aconteceu esses dias, né? É que a gente é sócio também, a gente cuida de uma clínica. E isso pra gente foi muito difícil, porque eu pensava que era só pagar as contas, e não é assim. Ter que lidar com pessoas. Isso, Tem exato. gestão de pessoas. Né? Isso E é aí bem a difícil. gente tava pensando numa forma de deixar melhor pras meninas e pra clínica. Questão bem burocrática, chato pra caramba, eu não consigo gostar dessa parte. Parte de plano de saúde. Sim, é chato. É, exato. E aí o Fábio, ele não conseguia transmitir a ideia dele pra várias meninas, entendeu? E aí o que eu fiz? Eu peguei um grupo que a gente tinha, liguei no WhatsApp, liguei o áudio no WhatsApp que tinha, que a gente tem e tal. E eu disse assim, tá, me fala a tua ideia. Ele nem tinha visto Tava gravando. que tava gravando. E Melhor, ele falou assim, tá, a gente faz assim, 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 assim. Bom, disse, pronto, tu já falou. Ele, nossa, foi fácil. Isso foi muito bom. É que às vezes o grupo facilita isso, né? Porque tu tem tempo de ler, Isso. daí E reformular não tua tem resposta e pessoas não tá ali. cheio de gente. Exato. Porque E o podia te online interromper facilita e mais. Sim, eu trabalho praticamente só online. Os O meus online ajuda atendimentos, muito, né? Eu tenho hoje presencial 2 pacientes só. Sim. Mas são pacientes que é tranquilo de atender, assim. Mas eu canso muito mais no presencial. Eu não consigo atender bem em presencial. Ano que vem, por exemplo, eu tenho organizado mais 2 pacientes presenciais que eu vou atender e só. E já acho bastante 4. O resto é tudo online. É. E Eu já e tenho dificuldade no online. Eu sou prefiro- diferente também, o online não tá. Porque eu tenho a dificuldade diferente do Fábio. Eu tenho problema na questão auditiva. Eu perco as coisas. Sim. Se é só falado, sabe? Então, por exemplo, sei lá. Tem um monte de gente que fica me pressionando pra eu ser supervisora. Sim. Só que, tipo, tu relatar uma coisa de uma criança é muito diferente de eu ver ela. Eu acho que a supervisão tem essa dificuldade, né? Quando tu tá ali vendo a pessoa atender, tu consegue ver. Isso. Agora, só receber o relato, porque às vezes o problema tá no aplicador. Exatamente. Então, quando a supervisão é a longa distância, eu tenho essa dificuldade também. Eu sempre fico com essa dúvida, assim, né? Às vezes tem casos que eu sei de que às vezes a BCBA lá de fora, que supervisiona e tudo mais, eu fico pensando, mas é sempre o relato do aplicador, né? E o aplicador às vezes pode estar, porque às vezes o aplicador dá dica, né? Às vezes Isso. a pessoa tá com algum erro mínimo. Se não tá presencial, é difícil. E eu preciso ver a criança, entendeu? Então eu digo assim, você vai ter que gravar um vídeo pra mim, pra eu poder te ajudar, porque as meninas me procuram muito pra tirar dúvida e tal. Sim. E às vezes eu tô na sessão e eu digo, é isso, tá fazendo um movimento errado. Sabe? Tipo, às vezes é um movimento errado. Tem Sim. que fazer mais de tal jeito. E vendo, tipo, no relato ela ia dizer, tô balançando ele. Sim. Eu já adoro dar supervisão. Sou É apaixonado. bom. Eu amo. É o que eu mais amo fazer no meu trabalho. Porque aí entra... Como meu trabalho é muito mais a questão verbal, do falar, eu não preciso que na Morgana ver uma cena. Eu preciso ver. Quando o colega que eu estou dando supervisão me fala a respeito do paciente dele, vem todo o raciocínio na minha cabeça. Tudo. E vem assim, é muito bizarro. Porque vem um turbilhão de informação, vem uma velocidade absurda, muita coisa ao mesmo tempo e já vem junto a intervenção. É que a psicologia também é só relato, né? É só Daí não relato, tem... É mais fácil, Não acho. tem muito esse da escuta clínica, né? Não tem essa questão da É que terapia. quando tem um protocolo, quando tem uma ação, Exato. a ação ela pode estar sendo feita errada, né? Isso, O exatamente. penso é mais fácil, né? De Exato. De relatar, tu avaliar Para mim é muito mais por fácil. relato. E eu gosto bastante Que de bom, dar né? supervisão. Que bom que tu foi pra essa área. E como é que é um autista atendendo outro autista? É maravilhoso. Eles devem amar, né? Porque tu Sim, entende eles muito bem, né? Eu não falava muito que eu era autista. Eu comecei a falar mais, porque eu percebi que, primeiro de tudo, fortalece vínculo. Eu vejo que quando vem um paciente TEA já diagnosticado,
para atendimento e eu falo com o autista, eles se sentem mais confortáveis porque eu tenho experiência ali, sabe? E eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é muito experiencial também. O TCC né? A TCC é muito experiencial, de viver aquela experiência, viver aquela situação e buscar manejos, buscar, de certa forma, outras formas de tu lidar com determinada situação, aumentar repertório cognitivo, que é aumentar possibilidades daquela pessoa lidar com determinada situação. Então, quando vem um paciente que me traz uma questão, eu já falo, por que a gente não pode pensar dessa forma? Eu sou bem direto nos atendimentos porque eu trabalho com autismo. Que bom. Tu vai ficar fazendo, porque o paciente que tem que ter o pensamento como pessoa autista é mais difícil. Eu tenho uma dificuldade com isso da psicologia, com essa parte de que a gente fala, e aí tu tem que chegar na conclusão. Às vezes tu precisa tanto que a pessoa te dê uma dica para atalhar o caminho, né? É porque a psicologia mudou muito, né? Antigamente a gente tinha muito essa questão de que o insight, que é o famoso clique, né? Ele tinha que vir conforme o paciente, porque era como ele entendia aquele contexto. Hoje a gente percebe, pelo menos no autismo, que se tu não dá essa ferramenta para o paciente, tu vai estar atrasando ele. Sim. Então, por que tu não pode ajudar o paciente a chegar nisso falando? O máximo que pode acontecer é o paciente achar que não, discordar. E ou não dá certo, voltar atrás. Voltar, trabalhar de outra forma. Pelo menos com TEA, eu acho que a melhor forma que tem é trabalhar assim. E é o que eu sempre estimulo tanto os meus pacientes quanto os supervisionandos, né? Os teus pacientes são adultos todos? Sim, todos. Nível? Maioria 1. Eu tenho ou outro paciente só suporte 2, mas é bem pouco. Eu acho muito louco essa questão do nível, né, hoje em dia, porque quando a gente chegou no autismo, né, tu trabalhando e eu com o diagnóstico do TEL, era grau, né, leve, moderado e severo. Esporte. E o grau ele era meio excludente, né? Ele era meio capacitista, essa palavra grau, né? Aí, porque é muito louco, né? Todo mundo que eu falo que eu tenho filho autista, a pessoa sempre me olha e fala, mas é grau 1, né? É um grau. E aí eu falo, não, ele é nível 3 de suporte, em algumas coisas ele é nível 2, porque se mescla muito, né? É que as pessoas têm muito a ver, tipo, 1, 2 e 3. E, na verdade, é tipo 1,5, 1,7, 2,8. Às vezes 1,9. Às vezes 10. Às vezes... E, tipo, isso não é para todas as áreas, né? De repente, para socialização, eu consiga... Seja nível 2. Isso, exato. Para comunicação, às vezes é nível 3. Isso aí. É o caso do TEL. O TEL, ele é para comunicação, hoje, comunicando pelo TD Snap, ele já não é mais tão difícil. Mas ele é uma criança não oralizada, né? Então, né, nunca vai ser nível 1 se ele não fala, né? Mas ele, por exemplo, a rigidez dele melhorou muito, mesmo tendo toque. Ele é pouquíssimo rígido hoje, graças a Deus. Claro que tem a questão daí dos hiperfocos, né? A parte cognitiva. Mas essa rigidez de travar por causa de uma roupa, do caminho, disso melhorou muito. E até eu tava falando com o Felipe, ele até te mandou um beijo. E aí o Samuel perguntou pra ele esses dias, tu acha que o Theo é nível 2 ou 3? Ele falou, pra muitas coisas ele é nível 2 e pra algumas ele é nível 13, que a gente tá trabalhando, tá tudo bem. E vai melhorar, né? Porque eu tenho hoje muitas mães que moram nos Estados Unidos, eu tenho muitas amigas que foram embora pra fazer a terapia lá e hoje estão voltando. Né? Tipo, já ficaram alguns anos lá fora com as crianças e hoje estão voltando até para ficar mais próximo da família e tudo mais. E elas foram nas melhores clínicas, nos melhores médicos, nos melhores lugares e a criança não evoluiu. Era um nível 3 que não evoluiu. Evoluiu pouquíssimo, tá? Claro, com outras síndromes associadas e tudo mais. E aí entra no assunto do autismo profundo, que hoje se fala lá fora, né? Que é o 3 que não regride, que não responde muito às terapias, né? E aí elas já estão naquele momento de, não, eu vou voltar porque eu tô aqui sozinha, eu, meu marido e os filhos, lá eu vou ter mais rede de apoio, eu posso criar estratégias para essa criança enquanto adulto. E se fala muito pouco nisso, né? E aí as pessoas entram eu vejo que hoje tem muita competição no próprio meio TEA, né? Ah, mas o nível 1, não sei o quê. Ah, mas o nível 3 é mais severo. Gente, é a mesma coisa. Sim. São níveis de suporte diferentes. Claro que eu sempre falo, as mães de nível 3, elas estão preocupadas no filho dormir, no filho comer. No básico, né? Numa sobrevivência ainda, né? E não se machucar. Isso. Né? Conseguir ter mais independência. O nível 2 está no meio do caminho, né? Porque ele vai oscilando. Mas o nível 1, eu vejo muitas dificuldades. Eu vejo mães que me falam assim...
O meu filho quer tanto entrar na turma da escola que quando ele sobe no escorregador, as crianças fazem muito bullying com A né? incidência. Muito. Manda baixar a calça, ele baixa a calça. Uma criança de 12, 13 anos. A incidência... Porque não tem a malícia, né? E tem uma depressão muito grande. É porque, uma na inadequação. verdade, assim, quando tu tem um suporte 3, meio que tu dá o suporte pra ele. O suporte 1, as pessoas querem que tu se vire sozinho. Mas eu tenho o mesmo funcionamento cerebral do suporte 3. Exatamente. Então, tipo assim, imagina Com como... mais noção ainda da Isso, dificuldade, das né? dificuldades, do que falam de ti e tal. Então, imagina eu ter que lidar com tudo isso sozinho. Sendo que eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu preciso de adaptação. suporte, senão não seria nível 1 de suporte. Exatamente. Talvez eu não vou... a gente não usa isso aqui porque é bonito. Né? Não vai ser no mesmo nível que o 3, mas eu ainda preciso. É que são coisas diferentes. Isso. O 3 tu vai estar dando suporte de vestir, de comer, de dormir, de, né? De aprender ainda algumas coisas que parece que dá uma diminuída ali na idade da criança. Mas o nível 1 tem tanto suporte quanto, o nível 2 tem tanto suporte quanto. E a incidência, às vezes, inclusive, mais, né? De casos de pessoas autistas de suporte 1 que cometem suicídio. É altíssima, né? Ou que... Eu não conheço um autista adulto que não tenha pensado em suicídio. Eu já pensei, a Morgana... muita gente, né? Enfim. As mães também. Exatamente. Muito por conta disso. E é por conta da sociedade, né? Exato. A gente sempre fala, não é porque vocês não se aceitam, não é porque a gente não aceita o nosso filho, Exato. é porque o todo é muito difícil, né? É o medo lá na frente do que vai acontecer, no caso das mães, e de vocês dessa inadequação, né? Meu Deus, mas eu não consigo entrar em lugar nenhum, né? E eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu sempre falo para meus pacientes, tu não sofre porque tu é autista, ou porque tu tem altas habilidades, CDAH, enfim. Tu sofre porque tu é isso numa sociedade, o que eu sou, né? Numa sociedade em que tu é uma minoria. Uma sociedade que não está adaptada às diferenças sociais. E que quer todo mundo perfeito, né? Exatamente. E neurodiversas. Então, o nosso maior problema, nós como Altes Suporte 1, não só por trabalhar com isso, mas também por ser autista, é viver mostrando que às vezes não é como o outro quer. Às vezes é como a gente consegue. E eu não entendo quando... Teve até alguns profissionais que falaram que, tipo assim, a gente tem um privilégio. Sim. Porque todas as vezes que a gente tentou ter os nossos direitos, a gente, tipo, sofreu muito, assim. Em fila preferencial, eu tenho mais ansiedade em ficar em fila preferencial do que na normal, porque sempre tem gente falando, porque tem eu gente... vou te dizer que eu que tenho um filho que é bem nítido o autismo dele, eu tenho dificuldade da fila preferencial. Porque tem sempre o julgamento, né? E daí tu te incomoda, tu tem que explicar, tu tem que discutir. E ainda que o Theo tem tu pra, tipo, falar, sabe? E tu ainda tem que se defender sozinha. Porque eu não consigo, gente. Sim. Tipo, se a pessoa fala não pra mim, eu não vai sair. Eu não consigo pensar na possibilidade de que... Ou debater que. Pra mim, não é não. E é uma coisa assim que eu sempre digo, né? A lei tá lá. A lei existe. E é um saco a gente ter que discutir e brigar por ela toda vez. Por algo que já existe, que já tá posto. É tua, é teu direito. É um o absurdo. Fábio já... É que eu, primeiro, sou homem. É mais fácil nesse sentido pro homem. Eu sou grande, eu já tenho eu brinco, eu tenho meio cara de cu natural, né? Já sou meio carudo. E quando as pessoas falam, eu xingo. Mas isso é um problema também, porque eu tenho a raiva. Então eu sou agressivo. Aconteceu, foi semana passada, na outra, a gente foi numa loja. Eu já nem fico mais com ele. A Morgana saiu, foi no caixa pagar uns negócios que a gente comprou, e eu peguei a preferencial e uma mulher, ela começou a falar. Aí ela começou a falar com o caixa e eu na preferencial. Daí, mas ele não tá com criança. Aí eu mostrei o colar. E ela começou a falar, daí eu falar, eu nem ouvi o que ela falou. As pessoas são muito capacitadas. Aí o caixa pediu desculpa pra mim. Aí eu olhei pra ela, sempre tem uns babaca, né? Mas isso nem ia xingar, né? Isso ia falar real. Eu fui tranquilo. E aí eu fiquei encarando ela. Só que eu, Morgana, não consigo lidar com isso. Sabe? Tipo... Aí te intimida? Isso. Eu não consigo... isso era um problema. E é isso que a gente gostaria que as pessoas entendessem, né? Pra que entrar numa fila, estacionar numa vaga, entrar num avião antes dos outros, tem que ser tão sofrido.
tem que ser tão... Então, eu não sei de onde que tá vindo o privilégio, sabe? Eu não tô conseguindo nada fácil. As terapias, eu desisti, Beta, de tentar por plano de saúde. Até porque muito difícil. Eu disse assim, às vezes a gente paga pra não se estressar. Não, a gente sempre paga pra não se estressar, né? Exatamente. A gente aí... tentou o ICMS do... Não, eu ia ICMS? comentar isso. A gente tentou... Eu não sei se é ICMS... A gente tentou... O desconto do carro. Isso que a gente tem condições financeiras, a gente tem... Sim. A gente é privilegiado nesse sentido. Não, nós estamos numa bolha de privilégio. Exato. A gente tá falando aqui dentro de um privilégio absurdo. E a gente foi tentar trocar de carro com aquele desconto, lá, pegar o carro novo, aqueles descontos lá, e não deu. Porque a gente não foi diagnosticado na infância. Não acredito. Falaram isso, que a gente não foi diagnosticado na infância, porque a gente tinha... Suporte 1 também. Suporte 1, que é só suportes maiores que poderia. Fora a papelada, que é absurdo. horrível. Eu levei anos pra conseguir esse documento. Exatamente. Eu só consegui em Caxias. Porque aí num posto todo mundo assinou. Porque aqui em Porto Alegre era muito pipocado. A gente só não foi mais atrás porque compensou pra nós financeiramente a troca com o seminovo. Mas é um direito, né? Só que aí, tipo, é isso que o pessoal fala, que vocês estão tendo privilégios e não sei o quê. É que esse é o grande problema. As pessoas acham que uma pessoa com deficiência, seja ela qualquer, ela tá se aproveitando da sua deficiência. E não é isso. Não. Só que eles não têm noção quanto a gente gasta com tratamento. A gente gasta fácil por medicação, pessoa mais de 1.000 por mês. Né? E no meu caso, que atendo crianças autistas ainda que são seletivas, é suplementação, é nutri, é alimentação adequada, é a medicação, é as terapias. Advogado, porque para todas essas leis tu tem que entrar com uma ação, né? Então, tipo, além de tudo, eu ainda bem que eu tenho advogado em casa, né? Facilita. Mas eu precisei judicializar tudo. Até, tu te lembra disso, acho que tu me deu o laudo da época da escola, que a gente ia reter. Sim. O teu laudo tá lá. Eu tentei reter 2 vezes o Theo na escola, porque imagina, ele saiu do jardim e ele ia entrar na 2ª série, com a pandemia. Que criança típica sai do jardim pra 2ª série? Imagina. Nenhuma. Imagina um Theo. Em época de pandemia. Nível 3 de suporte, que ficou só em casa. Criança de pandemia. Tentei fazer a pré-escola de novo, porque a pré-escola não existiu. Tentei em Caxias, negaram. Ok. Aí fez a 1ª série fake, que também nunca rolou. Sim. Aí quando caiu de novo, ia cair na 2ª série, eu falei, não. Aí aqui, entrei em Porto Alegre e aqui a gente conseguiu. Daí ele fez a 1ª série. Porque não tem como, gente. Eu ia sair lá do desenhar pra soma e subtração. Imagina. E é uma coisa óbvia que tá na lei, que o autista tem seu desempenho diferenciado, mas se tu não entrar judicial, tu não consegue fazer uma retenção escolar. E nem todo mundo consegue. Com 8 laudos. Eu tinha laudo de todos os terapeutas, né? Exatamente. Sim, imagina. De todo mundo, dos médicos, de todo mundo, e ainda assim... E nem todo mundo consegue. Porque por exemplo, o certo seria, né, um médico dar o laudo e a pessoa... Sim. Seguir aquela regra. A gente entende que tem muitas pessoas tentando se aproveitar, às vezes, né? Tipo, aqui não precisa, etc. Mas é uma eu não, minoria, né? E eu não acho que isso deveria invalidar todo o resto. Todo o resto. Exato. Tipo assim, a gente... A gente mau caráter sempre tem, né? Só que, infelizmente, os bons pagam pelos ruins, né? Sempre tem. É complicado. E a gente tem um gasto, no meu caso, que eu vou ter que começar a tomar canabidiol, porque eu tenho muita reatividade sensorial. Sim. Muito. Com calor, principalmente, com toque físico e tudo mais. É caríssima essa medicação. E a gente não consegue também pelo plano. Pelo plano. Não. Então, assim, é mais um gasto. Então, quando a gente quer esses direitos, esses descontos, é porque nós temos muitos gastos com a nossa saúde. E o que às vezes a outra pessoa está gastando em festa, em cerveja e coisa, a gente está gastando com coisa de manter a saúde, Exato. né? Seja mental ou física. Exatamente. E a gente não tá tirando a vaga de ninguém, eu acho. Até porque nem existe profissional que atende adulto. Não. E tem muitos autistas nível 1 que, mesmo formados, mesmo com todo esse intelecto preservado, não conseguem trabalhar, né? Não. Eu gosto muito de seguir autistas adultos, eu gosto de ouvi-los falar, porque pra gente que é mãe de criança é muito difícil entender o que tá rolando ali, né? Então, quando eu escuto um autista adulto, eu consigo meio que entender. A questão sensorial alimentar eu entendi muito quando eu conversei uma vez com uma autista adulta, ela me explicando a reação do corpo dela quando ela comia um tomate cereja. Que era tanta explosão na boca dela, no morder um tomatinho cereja, porque ela, no momento que tu olha o tomate, ele tem uma
Tu uma morde, forma e ele uma estoura, textura. né? Quando tu morde é uma coisa. Exatamente. E ela falou, é tanta coisa acontecendo ali que não tem como comer. Então eu nunca mais forcei nada que fosse assim. Ou eu já parto e mostro pra ele o que tem dentro pra ele entender. E às vezes é isso, sabe? É só por causa que é meio imprevisível. Eu tenho também dificuldade com seletividade alimentar. Tanto é por isso que tanto é por isso que eu como uma coisa por muito tempo. Sim. E aí, às vezes... E as pessoas não entendem, né? E aí, o Fábio me ajuda muito porque, tipo assim... Tá, eu até tenho um pouco de interesse de experimentar alguma coisa. Agora eu tenho, né? Com terapia. Aí ele diz assim, o gosto é assim, assim, assim. A textura é assim. Sim. Daí eu vejo se eu quero experimentar. E às vezes aí eu consigo adicionar uma coisa nova. Mas se não... E às vezes tem que ir aproximando aos poucos, né? Porque essa coisa de achar que, não, tem que comer. Ou tenta esconder no meio da comida, daí estraga aquilo que já estava comendo. Exato. E uma coisa que a Morgana até comentou pra mim, que eu achei uma vez que faz muito sentido. E aí, falando até sobre as crianças, tem muitos pais e tem muitas mães, enfim, que forçam a criança a comer alguma coisa. Tu não força um adulto a comer. Por que tu vai forçar Por uma que criança? Tu vai forçar uma criança? Por que adulto pode ter, né? As suas vontades, seus gostos, né? E às vezes a criança não. Tu tá afetando aquela criança de uma forma... E aí... Pra quê? Eu sempre digo que a alimentação, ela tá muito associada com o emocional também, né? E não no sentido, eu como por prazer. Não, é no sentido, tipo... Se eu não tô bem, tem coisas que eu deixo de comer. Tipo, tanto é que teve um evento que eu peguei intoxicação de alimentar de um coisa e tava no meu repertório o pepino. E eu não consigo mais. Então já saiu. Associou. Ou, por exemplo, assim, tem dias que eu tô tão mal que eu não consigo comer. Eu vou pro típico aí, sabe? Tipo, eu não consigo. Eu tenho sempre muita dificuldade com salada e etc. Então, eu não consigo. É que a salada e o legume, a fruta também um pouco. Eles variam muito, né? Eu sempre falo, o industrializado é sempre igual. Eu pegar uma bolachinha Maria, ela vai ser sempre igual. Mesma textura, mesma crocância, a não ser que eu deixe ela aberta, né? Sim. Um brócolis, ele vai ter várias formas. Um dia tá mais verde, outro dia menos. Um dia tá mais mole, um dia tá duro. Mas, às vezes, até coisas que a gente gosta muito. Por exemplo, eu gosto muito de arroz doce, né? Sim. Aí, um dia, eu comi arroz doce e, tipo, tava... Tinha limão. Eles tinham colocado limão. Eu nunca mais consegui comer arroz doce. Eu não sei por que inventam coisa de mudar uma coisa que é clássica. Parecia que tava estragado. Deu aquela sensação. E aí azedou. E eu nunca mais comi, entendeu? Sim. Então, tipo, o meu café também, eu gosto de café. Mas o meu café é muito específico, por isso que eu não consigo tomar aqui. Sim. Porque ele tem uma quantidade... faz daquele jeito. Tem uma quantidade exata de café, de leite e temperatura também. Sim. Se tiver um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente, eu não tomo. Sabe que esses tempos a gente estava fazendo um evento de nutrição lá na faculdade, aí eu levei uma nutri amiga para falar, e ela atende só autistas, né? E ela tava falando que ela teve um caso que todo mundo falava, porque aí tem muito da gente botar a culpa no autismo. Autismo é seletivo, é autista, faz estereotipia. E às vezes não é, às vezes são outras coisas, né? E aí, para ver a importância do multidisciplinar, né? Essa criança só comia o pão de queijo na casa da avó e picolé. Era específico, assim. Picolé e o pão de queijo da avó, não era qualquer pão de queijo. E aí ela foi nessa casa visitar, tipo, por que na casa da avó, né? E aí era na casa da avó, ele tinha acesso ao forno. Então ele pegava o pão de queijo quente, muito quente. E o picolé era muito frio. Então a questão era sensorial. Sensorial. Tinha que ser muito frio ou muito quente. Sim. Em todo e qualquer lugar, o pão de queijo já tinha esfriado um pouco até chegar nele. Não era a temperatura que ele conseguia comer. Não, era exatamente aquela temperatura. Picolé. E aí, nessas condições, eles conseguiram que ele comesse tudo. Uma comida muito quente, uma coisa muito fria. Então, foi se testando a temperatura. Então, assim, tipo, porque o autista só aceita isso porque ele é seletivo. Ele não era seletivo, ele tinha um problema sensorial. Eu falo agora na minha prática, né? Tem sempre... tem seletividade alimentar, não come direito, é sensorial. Não, às vezes é rigidez. Às vezes é rigidez. A minha questão provavelmente é mais de rigidez cognitiva, assim. Pode ser. Por Mas causa tu que eu também preciso... tem uma reatividade eu tenho grande. uma pequena reatividade, assim, mas a maioria, o que me pega é a rigidez cognitiva. Sim.
E para isso a gente precisa daí de uma equipe multidisciplinar, né? Não dá para exatamente. fazer milagre só com terapia de Não. psicólogo, ou só com TO, ou E só com a poucos, Nutri. né? Tem pouco profissional nessa área. É muito complicado. Eu tô para entrar agora pro ano que vem numa pós-graduação na qual eu vou ser um dos professores focado em autismo. Por quê? Porque não tem profissional que trabalhe especializado nessa área. Tem um pouco Pra mais adulto, principalmente, né? Pra Pra adulto. criança. Pra E tá criança crescendo o até número de tem. adultos, né? Exato. E mesmo para criança tem, assim, a demanda é muito grande, né? É muito Para a quantidade grande. de profissionais que estão E saindo. como tu falou antes, né? Essa criança vai crescer. Cresce. Ela vai se tornar um adulto. E aí, quem é que vai cuidar? Quem é que vai E eu vejo manejar, muito assim, né? às vezes é uma criança nível 1 de suporte que deu pouquíssimo trabalho, era uma criança calma, quieta, que é o que todo mundo quer, né? Aquela criança quieta, inclusive alguns médicos às vezes dopam essa criança, porque esses dias uma mãe me ligou e me disse, a TO quer dar medicação. Aí eu falei, por quê? E aí eu falei, primeiro que não é a TO que define medicação, né? Pois Mas é. tudo bem. Ah, porque ele tá muito agitado. Eu falei, mas na TO ela não tá conseguindo entender a questão da agitação e vai querer medicar porque a tendência é querer deixar quieto. Uma Sim. criança quieta. E não é assim Que que, não as pessoas incomode, são. né? Que não incomode. Só que às vezes é uma criança quieta, que não deu problema na infância, só que vem a adolescência. E aí Todos o os problema vai hormônios, vir. Tem né? hormônio, tem a questão da socialização, tem a aceitação, tem A sexualização a também. depressão que vem, a sexualização, ou se sentir aceito, se sentir bonito ou não. A menstruação. E aí vai vir. Pra Se mulher. for Então, mulher. então precisamos de profissionais na É. infância, mas principalmente também na adolescência, né? O meu já vai fazer 9 agora, semana que vem. Tu pegou ele com 3, 4 ali, Sim, então imagina. tipo, super pequenininho. Sim, às vezes eu posto a foto dele e fico, meu Deus. Eles crescem muito rápido e a gente tem que se moldando, né? Eu entendo. Olha, isso é parte da minha rigidez. Eu entendo que cada um tem seu limite na área de atuação. No sentido de... eu consigo atuar com crianças com TEA e tal. Só que eu acho muito ruim. Aí isso é uma coisa que eu não consigo aceitar. De tipo, as clínicas, tu fez 9 anos, então eu vou ter que te encaminhar para outro lugar, sabe? Não, a própria clínica que abriu aqui em Porto Alegre do governo, né? Ela é até 12. Não dá. E aí Poxa, faz o quê? Curou? Exato. Curou E aí, o tipo, autismo. nenhuma tô outra... louca pra chegar nos Deixou 12. de ser autista. E aí, tipo, nenhuma Não é outra bem clínica assim. aceita porque é só até 5 anos, Não, 2 e anos. às vezes nem entra, né, antes disso, porque tem clínicas aqui que aceitam a chegada dessa criança com 5, 6, no máximo. E aí, quando fez 9, tchau. A clínica do Theo, graças a Deus, eles têm um espaço bem bom para os maiores. Inclusive, tem muitos adolescentes lá e jovens adultos, porque Que bom. os que não conseguiram ir para a escola, principalmente. Então, eles têm um lugar que é o Vivências, que é tipo uma Que legal. imitação da escola, que eles socializam. Inclusive, hoje eu tô fazendo lá um lanchinho de aniversário, porque amanhã entra em férias, né? Com essa turma. E aí, hoje ele vai cantar parabéns com criança de 14, 15, 7, 8. Isso é muito bom. né? Estimula a socialização, É muito né? bom, é muito bom. Tem um menino deficiente visual lá também, deficiente visual, e eu adoro essa interação, assim, porque eu sempre falo para as famílias típicas que não querem os nossos filhos na escola, né? E a gente é novo na escola, né? Porque antes ou a gente não tinha diagnóstico, ou a gente estava em casa, ou a gente estava numa clínica. Não estava na escola. Que o problema do autismo não é dos pais de autista. É de todo mundo, é da sociedade toda. Porque se o meu filho não puder estudar, ele não vai se desenvolver, ele não vai poder trabalhar, e aí ele vai ser um problema, assim. Aí ele vira realmente um problema para a sociedade, porque até então ele não é. Ele vai realmente ser um problema para a sociedade. E o teu filho vai ter que pagar mais imposto para sustentar o meu. Então, assim, em algum momento a criança típica vai ter um colega atípico. Sim. Se não for na escola, vai ser no trabalho, vai ser na faculdade, vai casar com um atípico, vai ter um filho atípico. Então, em que momento em que essa pessoa vai começar a aprender a conviver com o diferente? Sim, e outra questão é a gente entender que ser autista não é ser um herói. Aquela glamorização e tudo mais, autismo. Nem vilão. Nossa, isso é de deixar indignado, porque porque ele é um anjo. A gente luta muito contra essa ideia de anjo azul.
Não é anjo, é um ser humano. E a gente é as mães guerreiras, né? Eu sempre digo, tira essa espada da minha mão. Pelo amor de Deus, não é um Não não quero é um ser anjo. guerreira, não quero filho anjo. Exato, é uma pessoa. É um ser humano que tem suas dificuldades. É autista, mas também tem uma personalidade ali. Também tem uma história de vida ali. Também tem um sofrimento além. É autista como é moreno, de olho azul, de olho... Né? Uma coisa que a gente falou é que o autismo é a minha forma de funcionamento, mas não é quem eu sou. Sim, não te define. Não me define. Não. Então, tipo assim, E tu precisa te aceitar, né? Porque quando a sociedade não aceita, como é que a pessoa vai se aceitar? Exato. Eu, por exemplo, sempre digo, eu não tenho que aceitar o autismo do Theo. Isso é fato. É uma coisa que ele tem, é a forma dele ser. Eu preciso que ele se aceite. Que ele goste de ser quem ele é. Exatamente. E nessa questão, por exemplo, que eu sou terapeuta ocupacional e sou autista. Então ela vai atender melhor ou ela vai atender pior. Isso não define o meu profissionalismo. O que vai definir o meu profissionalismo é o quanto que eu estudo, o quanto que eu me dedico no caso, o quanto que eu faço curso. É isso que vai me definir, E que tu pode sabe? estar super bem e super dedicada, como tu pode estar num burnout e não conseguir dar o teu melhor. Exatamente. Porque então, as pessoas oscilam. Exato. Ninguém é Seres humanos. 100% alguma Exato, coisa. e- Ninguém é super-herói, né? Exato. exato. Uma pessoa autista, ela pode ser, ao mesmo tempo que ela pode ser uma pessoa muito boa, ela pode ser, sei lá, racista, homofóbica. Exato. Não define. Capacitista. A própria questão da neurodiversidade. Não define. Não define. Isso é... E assim, né? A gente faz o que tá na nossa mão para fazer, né? Algumas pessoas às vezes falam, que legal que vocês têm um programa, que vocês são engajados. Eu digo, gente, eu não tenho escolha em não ser. Eu penso assim, tem um problema de falta de visibilidade. Então o que a gente pode fazer para dar visibilidade? Exatamente. Eu preciso que vocês venham aqui, tem um espaço para falar. E tá aqui. E poderia ser qualquer outra mãe. Não é porque sou eu, né? Eu tenho uma teoria desde quando o Theo, que eu descobri o diagnóstico do Theo, né? Todo mundo pensa, mas por que eu, né? E eu na hora eu pensei, mas por que não eu? Todo mundo poderia ter um filho autista, inclusive eu. E aí, quando eu penso, e isso me rege até hoje, o porquê não eu. Quando eu penso assim, precisa ter um curso para pais para ajudar, mas por que não eu montar o curso? Precisava um podcast com mais informação. Por que não eu? O que eu preciso fazer para ir lá para ver? Tu tá falando por quem não consegue falar. Isso que é importante. Aquilo que a gente falou antes. Dá espaço. Se tu tem a condição, se tu tem a estrutura para falar, por que não fazer isso? Por que não? Aí tu vem, procura um parceiro que te ajuda. Show. Eu não sou muito dessas coisas... Essas coisas de influenciador. Mas tu tá super bem aqui. Obrigada. Tu nem veio. Eu tô começando a gostar disso. Tu tá achei que eu não ia vendo? gostar. Que a gente tá falando também do que a gente gosta, isso é né? verdade. E aí, eu Mas não... a gente pode falar só do que a gente gosta. Por que não, né? Tipo, por exemplo, a gente fez o Instagram da Dupla Típica, que a gente Sim. fala das nossas vivências e tal. Eu continuo porque eu sei que ajuda pessoas. Tipo, não penso em ser influenciadora, entendeu? Ganhar... Mas acaba influenciando pessoas. Exatamente. A No maioria das sentido- mães atípicas tem um Instagram, principalmente das sindrômicos, né? Para achar outras pessoas com a mesma síndrome. Isso. Porque são síndromes raras e as pessoas procuram na internet, né? A maioria das que eu já entrevistei, até a gente trouxe um monte de síndrome já aqui. E é justamente isso, eu não imaginava crescer. Mas as pessoas precisam também achar alguém que já Tanto é trilhou que o caminho. quando a gente abriu assim, o Instagram, o pessoal falou, para chamar mais, eu te ajudo nas publicações, tem que fazer câmera de tal jeito. Eu não tenho o menor jeito pra isso também. Eu não sou gente, Eu vou indo. com aquilo. Eu disse assim... Eu passo a informação que eu tenho e é isso. E é orgânico. E às vezes, talvez eu não vou ajudar 1 milhão de pessoas, mas eu vou ajudar uma. E é essa uma que vai valer a pena, sabe? Eu comecei Exato. assim os grupos, né? Lá o Te Apoia que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, ele começou com uma família, outra família, era natural na sala de espera, vamos fazer um grupo, vamos conversar, vamos passar informação. E hoje são 500 e poucas famílias, quase 600. Bastante. Muita gente já saiu, muita gente já O entrou. nosso objetivo, por exemplo, com a Dupla Típica, não é ganhar dinheiro com aquilo. A gente tem nosso É passar trabalho, informação. a gente tem o nosso sustento, é passar informação e ajudar o máximo de E pessoas eu acho que o possíveis. importante é a gente conseguir quebrar o preconceito, né? Porque Exato. quando a gente vem aqui, que a gente se expõe, a gente... Mais uma pessoa se aceita, mais uma Exato. pessoa aprende. Porque a minha aceitação do diagnóstico foi muito difícil para mim. Porque
as pessoas sempre... É que eu tenho isso, né? As pessoas falam, eu levo como verdade. Então, muitos diziam que eu não parecia, que eu não tinha cara. A famosa cara de autista. Quem é que tem cara, né? Porque você se desenvolveu bem, mas você fala tão bem, e etc. Então, pra mim, foi muito difícil. Tipo assim... Será que em algum momento no exame neuropsicológico eu quis ser autista? E aí eu falei todas as características. Isso É que o acontece exame, muito, né? ele é muito complexo. A pessoa que tá avaliando, ela não é boba. Ela sabe que o que tu tá falando é verdade ou não. Tu não consegue fingir. Não, mas a gente vem com essa questão. Será que eu manipulei o exame? Exato. Porque, tipo, por A exemplo, pessoa tá lá, a pessoa que faz o neurodiagnóstico, ela é muito e preparada. aí eu fiquei pensando... Muito, ela é uma neuropsicóloga. Ela sabe, inclusive, se tu tá puxando pra um lado ou pra outro. Exato. E não é uma coisa que define, né? Não, é um monte uma de bateria coisa. de situações. Então, pra sair um diagnóstico, Isso. tinha coisa. Tinha, exato. E aí, eu não consegui falar abertamente com a minha mãe sobre a minha infância, que a gente tem umas questões aí. E aí, também ficou meio que faltando a parte da infância, sabe? E aí... Eu fiquei pensando, eu fico pensando nessas questões, tipo, principalmente pela dificuldade, porque se eu for comparar as dificuldades com o Fábio tem muito mais dificuldades do que eu. Sim. Se eu for comparar com, sei lá, com o Theo, ali vai ter muitas mais dificuldades com ela. Então, tipo, teve muitas essas dúvidas em mim, então foi muito difícil me aceitar. Só que, ao mesmo tempo, eu lia meu laudo... Fazia todo sentido. E fazia todo sentido, sabe? Porque eu sempre achei que eu era muito parecida com meu irmão. Tipo, muito parecida com meu irmão. E aí no copo da variabilidade genética, sabe, que eles fazem? Eu, tipo, meu copo tá meio cheio, não tá cheio, sabe? Tipo assim, eu tenho um fenótipo e tal. Mas aí quando tu vai... Se confunde, né, muito o fenótipo ampliado com o diagnóstico Eu pensava que era isso, só que aí o Fábio convivendo comigo... Ele que tinha. Não sei zoar ela, mas porque esse fenótipo aí tá meio Esse grande, fenótipo aí tá total. Ele sempre dizia, o copo não tá meio cheio, não. Eu tô achando que tá tudo... A importância de casar com psicólogo, especialista. Por causa que... mas é bom, né? Tu te aceitar e aí tu poder ter um laudo real, assim, porque... agora, assim, eu tinha medo... foi difícil me aceitar. E hoje já tá bem? Sim. Hoje eu tô mais tranquila. Às vezes me dá uns... É por causa que eu tenho isso, né? Se uma pessoa fala, eu acho que é verdade. Aí eu tô tentando não ter essa perspectiva. E aí o meu maior medo foi falar pros pais. E eles aceitaram bem? Sim, a maioria sim, me acolheu, se sentiu bem, etc. Então, me senti muito privilegiada, assim, porque, tipo, eles me acolheram de uma forma que eu nunca fui acolhida na vida, sabe? Porque geralmente é eu que oferto o acolhimento e dessa vez retornou pra mim. Então, foi muito bacana, assim. E agora eu me sinto bem porque eu usava muito masking com os pais. Sim. Era muito difícil, né? E agora eu consigo mostrar o meu jeitinho, sabe? Tipo... E é muito engraçado, eu que te conheci antes, bem antes do diagnóstico, e depois, quando tu me contou, eu olhei e falei, faz todo sentido. Mas não era algo que eu previa antes, entende? Não era algo que eu via na Morgana. Mas quando ela me falou, eu falei, nossa, faz todo sentido. E todas as minhas amigas, quando vêm me contar que fecharam o diagnóstico, eu falo, faz todo sentido. É o que o Samuel fala... Não muda muito a tua vida, mas o passado começa a fazer sentido. As peças, acho que é aí que vem o quebra-cabeça, né? As pecinhas se encaixam. Tu faz uma espécie de timeline do negócio, sabe? É uma coisa tipo que assim, isso aqui então era isso, isso aqui. Uma coisa porque a gente fica se sentindo muito errado até tu entender o que era, né? E uma coisa que me doeu muito, porque eu sofria muito bullying na escola, né? Sim. Eu ia pra diretoria não por causa de mim, por causa dos outros. E eu não entendia por quê. Porque eu era quieta, eu era na minha, eu não incomodava ninguém. Eu não tinha nenhum padrão diferente, porque eu era branca. Enfim, não tinha uma coisa que me justificava. E aí tu fica naquilo, né? Mas por que ninguém gosta de mim? Exato. E aí quando eu recebi o diagnóstico... Aí tu vai te sentindo tão ruim, né? Tão... E aí quando eu recebi o diagnóstico, tipo, meio que entrou a moedinha assim, era por isso. E sabe o que foi engraçado? Com meu irmão também aconteceu isso. Porque... que amor. Por causa que ele também sofreu muito bullying na escola, né? E
Aí teve um dia que eu sentei e conversei com ele sobre o que era autismo. Porque, tipo assim, até a faculdade eu não sabia o que meu irmão tinha. Porque, assim, nenhum médico... Tinha falado abertamente. Isso, tipo, é CID-TGD F84.0. É que antigamente era tudo confuso, né? É, exatamente. Ele foi diagnosticado Era com transtorno global. Isso, F84.0. Eu conheci muita gente de transtorno global e quase nenhum autista na minha vida. E Asperger, né? Que eu ainda, quando fui diagnosticado, fui com um síndrome de Asperger. Nossa, agora, né? E foi Meu agora, Deus. foi em 2020. E aí, eu odeio esse a nome. gente não Pelo amor de sabia. Deus. Tipo, tanto é que a gente usava o termo... Transtorno global. Não, probleminha, né? Sim. É o meu irmão retardado. o meu irmão tem O probleminha. louco do bairro. Mas eu não aqueles sabia explicar o que E os era. antigos ainda falam assim. Isso, né? exatamente. E aí, quando eu fui pra faculdade, que eu tive essa aula, que teve o transtorno global de caiu a desenvolvimento, aí caiu a ficha. E aí eu falei pra ele, do tipo assim, olha, você é autista. Seu cérebro funciona assim, assim, tananana. E ele parou e olhou. Eu pensava que eu sofria bullying porque eu era gordo. Querido, sabe? Amado. Ou porque eu não sou amado por ninguém, né? Imagina que exato. difícil. Então, eu achei muito engraçado porque, tipo, a gente sente que é esquisito, mas a gente não sabe o quanto transparece Isso é muito pros errado, outros. né? Porque, tipo assim, o que é esquisito? Porque pra eu ser esquisito, o que é o certo? Exatamente. Né? Qual que é o padrão? E aí a gente entra em tudo, né? O padrão físico, o padrão de cabelo, o padrão de conversação, o padrão comportamental, o padrão de felicidade. Eu tenho que ser feliz o dia inteiro. E que vem essa ideia de Não minoria tem também. padrão, né? E uma coisa que tem que eu aceitar falo- as pessoas, né? Eu sempre digo, não falem das pessoas, não falem do corpo das pessoas, não falem da vida das pessoas. Não só isso, Não mas cabe tipo a ti. assim, por que tu precisa que a pessoa tenha um diagnóstico pra tu aceitar que ela não consegue fazer tal coisa? Sabe? Tipo, eu não gosto de sair em festa. Por que tu precisa de um CID pra respeitar isso? Por que a gente não pode adaptar pra essa pessoa, sei lá, fazer em casa? E tá tudo bem não gostar. Exato. Tá tudo bem, porque gosto é gosto, né? Cada um tem o Exato. seu. E- Já dizem que gosto não se discute, se lamenta, Isso né? é verdade. Eu gosto de café. Eu não gosto de café. Ok. E ok, Tudo bem, eu não sabe? gosto de café, eu tomo porque eu preciso sobreviver de manhã. Mas não é uma coisa que eu goste. Porque eu sempre fui viciada em leite com Nescau, né? Eu tenho problemas de saúde, não posso mais. Então eu tive que aprender a gostar de café, mas eu não gosto. E é isso que E eu gosto. acho ruim E tá da tudo sociedade, bem. sabe? Que, Eu não tipo entendo assim, muito aquela coisa Friends, assim, da geração Friends. Amo café, meu Deus, 50 café por dia. Eu não consigo entender, e tá tudo bem. E eu não, Toma seu café, eu fico sem e o eu meu. não entendo essa questão da sociedade de tipo que a gente precisa funcionar dessa forma. Tá errado, né? O molde social, Está né? errado. Molde Gente, social. foi muito bom. Obrigada, nosso tempo acabou. A gente poderia ficar 5 horas falando aqui, né? Espero que vocês tenham curtido, Eu gostado. curti bastante. Quero agradecer muito que vocês vieram. Foi muito especial. Que bom. Sigam pessoas autistas. Como é que é o Insta? É Dupla. dupla.atípica. Isso. Maravilhoso. Vou marcar, Uhum. vou compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para usar o podcast para divulgar, para falar. Depois vocês vão ter direito aos vídeos, tá? Foi muito bom. Sempre que quiserem voltar, a casa está aberta. Eu adorei, eu vou querer. Que bom, meu. Eu Achamos um podcaster. Eu achei que eu não ia gostar, de Viu como verdade. tu gostou? Mas eu gostei porque eu tô falando sobre algo que eu gosto muito de... É importante, né, para as pessoas, para eu divulgar. Eu gosto muito de falar sobre isso, não só como psicólogo, mas como pessoa autista que trabalha com isso, que vive isso 24 horas por dia. E é importante, né? Tem muito E vocês têm desserviço muito a por aí. ensinar. Vocês têm muito a ensinar. Vocês têm muito para falar para o mundo, né? Acho ótimo que vocês fizeram o Instagram para falar disso. Sim. Porque as pessoas precisam aprender e a gente não precisa ser pai e mãe de autista para querer saber de autismo, né? Eu falo. Sim. A gente se torna uma pessoa muito melhor quando a gente tem um filho atípico, porque a gente Obrigada a isso. tira vários tabus É. e preconceitos, né? Mas não quer dizer que eu preciso ter o filho autista para entender de autismo, para gostar de autismo, de ler e as outras neurodivergências também. Porque hoje a gente tem uma lista, né? Cada dia aumenta mais o leque. É verdade. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Estou me autoconvidando. Ah, então você está convidado. Eu vou ter que fazer um tu e o Samuel, assim, um bate-bola de homem. E nós vamos ter que marcar Ele é uma TEA reunião também, de né? vocês. Ele é? Autistão eu também. sou- Autistão. E careca também. Careca, barbudo e Careca, tatuado. barbudo, tatuado e autista. Legal. Pois é, Padrão, né? Checklist. Obrigada.
Obrigada, Eu que gente. agradeço, A gente foi que bem legal. agradece. Tchau, gente.